Eu sou muito animada, por favor, me ajuste. Consiga não fazer um movimento. O movimento aqui é quase uma dança, em vez de podcast. E o movimento é sexy. E o movimento é podcast. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. E o livro de hoje é Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury. O que você achou, Júlia? Você que gosta de Augusto Cury, você que lê Augusto Cury. Pois é, eu gosto do Augusto Cury, mas esse livro, pessoalmente, eu não gostei. Você não gostou? Não. Como assim você não gostou? Eu nunca li Augusto Cury e eu gostei do livro, eu super recomendo. Não, então assim, achei muito midiático, muito, Chuck, assim, essa coisa de os problemas da sociedade, só que de uma forma muito superficial. E ainda o enredo também, a forma como ele lidou com a história, do que o pai faz ao final e tudo, não gostei, achei muito superficial. Não, eu achei que... Não, peraí, vamos voltar. Eu achei esse livro bem legal. É uma receitinha de bolo, é um romance. Mas na receita de bolo, o bolo não vai crescer. Porque nem soluciona. Ai, gente, eu gosto de bolo solado. Gostei do livro, Prisioneiros da Mente. De verdade. Porque ele traz uma teoria bem interessante, que é a questão do seguinte: você é um ser humano, você tem o eu, e você tem 4 copilotos que vão gerir todas as suas emoções. Então, você esse eu, em algum momento, ele pode ser alterado por um desses copilotos. O primeiro dele é um volume muito grande de estresse, que pode ser uma insegurança, pode ser um medo, pode ser um orgulho, um momento de vaidade. E esse momento de estresse muito grande, ele vai criar uma janela killer, que vão abrir várias conexões na sua mente, várias janelas, e de repente vem uma âncora. Essa âncora puxa uma dessas janelas, e quando ela puxa uma dessas janelas, você fica preso naquele estado mental. Aquele estado mental, seja de insegurança, seja de medo, e fica um alto fluxo de ideias. Vai e vem, então, vai e vem. Eu concordo plenamente com essa história. Isso, na verdade, pelo olhar do Augusto Cury como psiquiatra, é legal, tem aprendizados, a gente pode aprender. Sobre o livro, ele, pra mim, você entra numa história interessante, vamos dizer assim, com o objetivo do livro, que é trazer esses ensinamentos numa história legal. Aí ele entra num gatilho de que fica superficial no livro, encara um livro extremamente midiático e fica naquele flow do livro que não te ensina também, e que fica numa narrativa de romance, historinha, e com assuntos que deveriam ser mais bem trabalhados. Enfim, total mídiazinho. Não gostei. Então, vamos começar sobre o livro. É um livro que, do meu ponto de vista, ele é interessante. E depois você conta pra gente o que você achou. Mas eu continuo gostando de Augusto Cury, tá? Mesmo que eu não goste do livro. O Augusto Cury, ele traz... Por que é Prisioneiros da Mente? Porque são cárceres mentais que cada um de nós tem. O que são esses cárceres? A inveja, a intolerância, o medo, a tristeza, a ansiedade, às vezes um bullying que a gente sofre, qualquer coisa que reduza a nossa autoestima, que nos transforme em pessoas que não são tão boas dentro dessa sociedade que nós vivemos. Então, tudo isso são medos que nós temos, são cárceres que nos aprisionam. Porque se você, de repente, está numa situação de ansiedade, você precisa reagir a alguma coisa, você fica dentro daquele loop de ansiedade. Então, o livro, ele traz uma teoria de que você tem mais lixo dentro da sua cabeça do que as grandes cidades. Então, você tem mais cárceres dentro da sua mente do que as grandes cidades. Dentro desses cárceres mentais, ele coloca em 4 pontos, né? Então, ele diz o seguinte, que vamos supor que você esteja numa situação de insegurança, você se acha uma pessoa insegura. Então, você está num ambiente em que essa situação de insegurança se acentua. Então, sua mente, ela abre uma janela killer. Essa janela killer, ela vai fazer milhões de conexões, vai acessar diversas experiências negativas que você teve relacionadas a questões de segurança. Automaticamente, com esse volume muito grande de estresse, você baixa uma âncora na memória. Então,
você elimina todas as outras experiências, sejam boas ou sejam outras experiências ruins de outros temas, e você fica dentro do que ele diz que é um alto fluxo. Então, essa sensação de segurança, ela vai e volta na sua memória. E você ou paralisa, ou você reage de forma extremamente inconsciente. Na verdade, não é inconsciente a palavra certa. Você reage de uma forma emocional. Então, às vezes você se sente naquela ameaçado, né? Síndrome predador-presa, que ele diz. Então, você se sente ameaçado. Quando você se sente ameaçado, você reage e... Quantas pessoas daqui a pouco você não fica pensando, puta merda, por que eu fui reagir desse jeito? Por que meu emocional foi capturado? Então, você tem uma desertificação da racionalidade. Então, sua racionalidade, ela fica ali presa num deserto. Então, voltando, a janela killer, que abre um fluxo muito grande de problemas na sua cabeça, que ativa uma âncora do pensamento. Essa âncora te cria um alto fluxo negativo e você tem essa reação negativa e se torna prisioneira dela. Porque quando você tem a sua emoção capturada, você se torna prisioneiro da sua emoção. E aí eu lembrei do Poderoso Chefão, que ele diz o seguinte: não odeie seus inimigos. Porque se você odiar os seus inimigos, você perde totalmente a racionalidade. O livro ele fala assim, que existe o Homo sapiens, que trabalha o racional, e o Homo instintos. Porque o instinto é quando você trabalha o seu emocional acima da sua racionalidade. Quando ele diz isso, é quando você traz a emoção para si e não vive aquele momento presente de forma a entender o que você está vivendo, com a clareza daquela situação. E sim trazendo esses gatilhos emocionais que provavelmente são negativos. Porque se você está num redemoinho, ou até positivo também, né? Podemos questionar e ver quais seriam os gatilhos que você tem um egocentrismo, que você se acha acima. A gente até falou do mindset fixo sobre isso também, né? Que é essa coisa de você pensar acima demais ou pensar abaixo e não no mindset de crescimento. Quando você está nesse gatilho, você entra num redemoinho, como a gente falou. Tem um gatilho que sai e que você entra no instintos. Aí, como sair disso, né? Como sair? Eu não sei. O livro respondeu isso pra você? Como sair desse gatilho? Não, então, não respondeu. O que ele é interessante é que ele diz que você tem um gatilho, que você desenvolve o gatilho, mas como é que você se livra? Porque dentro da teoria da gestão da emoção, porque esse livro é resultado desse curso e dessa academia Gestão da Emoção, ele fala para você sair da janela killer indo para uma janela light. Então, as conexões que você tem na sua mente, elas vão deixar de ser uma conexão que te faz mal para uma conexão que vai te trazer uma certa paz. Agora, como você faz essa mudança, essa transição, isso realmente não fica claro. Mas enquanto romance vale. Eu acho que a história em si traz essas respostas. Vamos começar a falar da história, então? Vamos. Bem, a história conta de um grande empresário do Vale do Silício. Já começa, né? Uhum. Super midiático, né? Do Theo Fester. Eu até lembrei de fast, de rápido, porque ele pensa muito rápido, não tem paciência com pessoas lerdas. Não. Né? Ele tem uma agilidade muito grande e que a experiência de vida dele na infância foi muito sofrida. Muito sofrida como? Ele é filho de judeus, ele é judeu também, então ele viveu aquele cárcere todo do nazismo, ele viveu toda aquela questão dos campos de concentração. Porque o pai dele quase morreu em Auschwitz, e a mãe dele era prostituta. Só que a mãe não aguentou o pai, então quando ele tinha 5 anos, a mãe fugiu e foi embora, e largou ele sozinho com o pai, na miséria, porque nos Estados Unidos eles eram extremamente humildes, sofrendo todo tipo de bullying. E essa experiência, você já vê que tem uma vida totalmente traumática na infância, ele buscou se esforçar. Ele fala muito dessa coisa da busca, porque ele começou com uma vida zero, vamos dizer assim, financeira e emocional também, a gente vendo essa experiência, e começou a engatinhar e crescer e conseguir todo esse arsenal, todo esse dinheiro, ele vive no Vale do Silício, sendo um dos grandes bilionários, trilhardários do mundo. Tem 3 filhos, né? A história conta que ele tem 3 filhos. O mais velho, eu sempre esqueço o nome do mais velho. Peterson. Depois vem a Brenda e o Caleb. Isso. E os 3 filhos, cada um com suas características, né? Com a sua, a Brenda gosta muito de redes sociais, tem lojas de moda. 600 lojas de modas. Ela é presidente de uma rede de lojas. O Peterson, o filho mais velho, muito focado em dinheiro, mais banqueiro. Racional. E o filho mais novo, Caleb, que é mais impulsivo
e que é Presidente de startup. Isso, mais empreendedor, que, enfim, vive os riscos. E aí, com essa vida, eles... o Theo Fester, a mãe dele, a esposa dele morreu, né? Conta a história que ele não chora. Isso me marcou, porque eu conheço pessoas que não choram. E por que as pessoas não choram? E essas pessoas, bem, eu conheço poucas pessoas, mas eu conheço especificamente 2 pessoas que não choram. E essas pessoas, elas dizem que por conta de experiências de vida muito difíceis, assim. Então, o que eu quero dizer? Theo Fester traz essa experiência. Provavelmente existem várias outras pessoas que minam a sua emoção. Eu acho que o editor pode colocar aquela música Ando devagar, porque já tive pressa. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Com certeza, porque só se consegue sorrir quem se aceita chorar, né? Que só quem consegue viver a emoção. Então, aí quando a gente vai pensar até em solução para esses gatilhos, por isso que eu acho que a história, ela traz essas respostas de forma intrínseca, né? Porque realmente não tem receita de bolo para a vida e tem que viver experiências. E o livro a gente vai seguindo para contar essa história, mas o que eu acredito é que vem muito na emoção aí também, a gente começar a sentir um pouco a vida. Mas aí, seguindo a historinha, vamos lá. Os 3 filhos, e aí o Theo Fester começa a conhecer um médico diferente, que é o Dr. Marco Polo. Isso. Por que ele é diferente? Porque ele começa a falar sobre os gatilhos da mente, que existem mais cárceres dentro da mente das pessoas do que no mundo. Esse Marco Polo, eu acredito que seja o alter ego do Augusto Cury, porque ele traz toda essa teoria mesmo, né? E quando ele... só que o Theo Fester, ele descobre o Marco Polo depois que ele recebe o diagnóstico de que ele só tem 3 meses de vida, que ele tem um câncer em metástase. Então, nesse momento, ele começa a reavaliar os seus valores. Ele é um cara bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. E o que ele deixa de herança para os filhos? Né? Ele deixa bilhões de dólares. mas em termos de moral, o Peterson é viciado em orgia com políticos. A Brenda, bulímica, e gasta 200 mil, 300 mil reais. E viciado em redes sociais. É viciado em redes sociais e gasta isso com festa. 200 mil reais com festa de forma muito tranquila. Tem uma filha, que é a Kate, que ela almoça com a menina uma vez por mês. Não dá atenção pra garota. E o mais novo, Caleb, é viciado em cocaína, se acha o rei, humilha todo mundo. Se a pessoa não concorda com ele, ele não consegue ver um contraponto diferente. Os 3 são assim, né? E Peterson, você não falou dele também, né? Que ele é casado e tem um filho chamado Thomas. Então, a partir daí, a gente vê que o Theo Fester ele tem uma relação mais próxima com os filhos. Com os netos. Com os netos, desculpa. Então, o Peterson, ele trai, como a gente acabou de falar de orgias, ele trai a esposa e tem um filho adolescente, o Thomas. Que ele não dá muita atenção. Não, que ele, de aniversário, ele pega, faz um cheque, 10 mil reais. Eu adoraria receber 10 mil reais. Mas o menino... Plim, plim, solta o dinheirinho. Tchim, 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 entrando aí. Ele diz assim, pai, eu não quero seu dinheiro. Eu quero a sua atenção. Porque onde o dinheiro sobra... ele não é tão necessário, né? Na verdade, sim, o tempo que você gasta tendo mais dinheiro, às vezes é o tempo que você está perdendo, usufruindo dele. Seja em casa, seja quem é sozinho, curtindo viagens, etc. Porque muitas vezes tem que ficar gerando mais renda. Aí é uma outra história, a gente teria que estudar financeiro e outro caminho. E qual que é a teoria do Marco Polo? Que as pessoas, elas estão vivendo em mansões, vivendo em seus apartamentos, nas suas casas, mas elas são mendigos emocionais. E o que esses mendigos, o que eles sofrem? É isso, acúmulo, 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 mas na hora que elas vão se olhar no espelho, elas não se reconhecem. Pois é, eu acho que não é só se reconhece, na verdade é sentido de vida. Tem várias partes do livro que eu especifiquei isso. Porque as pessoas têm dificuldade de encontrar sentido, significado na vida. Então, muitas vezes, o livro fala isso, o tempo, ele explica, né? Theo Fester fala, eu tenho muito dinheiro, eu tive filhos, mas o tempo tá me levando embora, né? Não tem como não lembrar de Steve Jobs também, que, né, morreu com câncer. E, então, eu acho que vale a gente pensar sobre o tempo. Sobre o tempo, eu trago aquele filme que também há pouco tempo passou também até na Globo, que foi o Beleza Oculta. Beleza Oculta fala de um homem que perdeu uma filha e que aí depois ele vai trazendo sobre o tempo, a morte, eu acho que o amor, eu não lembro muito bem, mas especificamente ele traz uma personificação do tempo. O tempo é algo que, assim, é cruel, né? Ele vai passando. Ele fala no livro até aqui, que fala, as pessoas fazem plásticas, colocam botox, mas o tempo do coração, a vida
tá passando. E o sentir a vida, o significado da amorosidade, da relação com os filhos, no caso, porque ele não tem esposa, mas a relação com os 3 filhos, é o que vai nutrindo novamente esse sentido de vida. Porque ele é extremamente bem sucedido. Então, quando eles fazem uma reunião do conselho, cada um exibe um número de lucro maior que o outro. Mas o que ele fala é o seguinte: a sua mente não pode falir. Porque se a sua mente está falida, a sua família está falida, as suas relações estão falidas. Você, como empresa, está falido, porque se a sua mente, ela te domina, ou você está com cárceres, e aí eu vou considerar esses cárceres mindset fixos, né? Que são locais que você fixou, seja dor, né? Ou seja um ego. Quando você traz essas janelas killers que te minam dentro de uma sociedade, porque quando você se pormenoriza, ou quando você se acha superior aos outros, o que você vivencia? A não igualdade, o não respeito, a parceria entre você e o outro, porque se eu não considero o outro completamente outro, eu tô acima ou abaixo, seja por poder, seja por status, seja por beleza, seja pelo que for me gerar, eu vou estar de uma certa forma pisando, maltratando os outros ou me sentindo menor. Então, cárceres da mente, e aí ele fala desde redes sociais que trazem um sentimento quase que como droga, ele fala, porque te deixa frustrado e te deixa feliz. Os algoritmos fazem isso, aquela sensação, o que te gera de memes, te faz um flow que você não sai dali também. Tudo isso muito pensado e, ao mesmo tempo, isso te vicia. Então, a partir do momento em que sua mente e tudo que te vicia te geram sentimentos de prisão, você não está livre. Então, como lidar com a liberdade? Não, ele diz o seguinte: é isso mesmo, porque você está numa sociedade livre, mas o seu cérebro não tem paz, você não tem descanso. E você lembrou de 2 pontos bem interessantes na sua fala agora, que eu lembrei, que quando esses 3 filhos são colocados à prova, porque como ele tá prestes a morrer, e ele tem que fazer a divisão da herança, ele tem um robô, gente. No início do livro ele fala que ele tem um super mega robô, que é o Invictus. O Invictus. Esse Invictus, ele é tipo um super-herói. Eu lembrei muito do Homem de Ferro. É como se fosse aquela máquina do Homem de Ferro, mas com um pouco de consciência. Então, esse Invictus que ele consegue conversar, que é uma espécie de melhor amigo dele, ele faz uma sugestão: por que você não testa seus filhos? E ele leva esses filhos dele para um lugar mais afastado e diz para os filhos o seguinte: eu conheci um doutor, o Marco Polo, ele tem essa teoria de que nós vivemos cárceres mentais, cárceres privados, estamos todos presos nas nossas mentes por conta desses sentimentos que a gente não consegue dominar. E eu vou dar 90% de todos os nossos bens para ele, que ele possa prosseguir com a pesquisa dele. Cada um de vocês vai receber 10%. E eles surtam. Só que 10% é 100 milhões de dólares. E por causa disso, eles tentam matar o próprio pai. E numa última grande lição, o que o Theo Fester faz? Porque eles são pegos, né, nessa tentativa, porque na verdade é um livro meio água com açúcar nesse aspecto de romance, né? A história não é muito bem elaborada. Você vai desconfiando dela ao longo do livro. O que eu acho interessante são as teorias que ele traz, tá? Eu realmente recomendo esse livro. Então, quando eles tentam enforcar o pai, eles estão enforcando o Invictus, que é o robô. E eles se arrependem, porque eles são pegos na mentira. Então, eles percebem que a ambição, o egoísmo capturou essa emoção dele, capturou a razão, a racionalidade. Não teve como... você falando agora, eu lembrei daquele caso da menina que tentou matar os pais. Qual caso? A menina que os pais, inclusive o pai era médico, né? Aqui tá presa com mais de 40 anos. Não, que matou. Suzana Richthofen. Eu sou muito fofa, né? A gente pensei, não tentou e não aconteceu. Não tô lembrando do... Então, ela tá 40 anos presa. Uhum. E o caso, quando você traz o livro que os 3, por dinheiro, se combinam, e o Caleb, que é o mais novo, que é o mais, vamos dizer, impulsivo, tem essa ideia, consegue convencer os irmãos de que matando o pai, que já está com só 3 meses de vida, reduzindo o seu sofrimento, ele faz todo um
com argumentação de fala. Gente, cuidado com a fala, porque olha só, os 2 irmãos acabaram entrando na conversa desse terceiro. Mas porque o Philip, ele... É Philip, né? Não, Peterson. O Peterson, eu não consigo decorar o nome desse infeliz. O Peterson é um sacana, porque no último capítulo, nas últimas linhas desse livro, você vai descobrir que a verdade... E se você não quiser ouvir spoiler, você para de ouvir agora. Spoiler! O Theo não tá com câncer. Como ele queria antecipar a divisão dos bens, ele forja um laudo. Porque ele é acionista do laboratório. Então, a Brenda, na hora que vai tentar matar o pai, ela até faz uma oração. Ela foi convencida. Ela faz uma oração antes de matar o próprio pai. Antes de matar entenderam? Então, daí vem a lição. E o livro começa a ficar bom a partir dessa parte. Porque o Theo Fester diz: então, queridos, para vocês não serem deserdados e parar na cadeia, cada um vai ter uma experiência de vida para ver se vira gente. Que aí, existe até uma fala que fala assim. Ou uma fala que fala assim, é ótimo. Existe uma... uma expressão. Que existe uma expressão que diz: o pai que não o pai que educa seus filhos pode mimar os seus netos. Mas o pai que mima seus filhos tem que educar os seus netos. Ah, é verdade, porque ele educa a Kate, ele é obrigado a educar a Kate e o Thomas, né? O que eu tô querendo dizer nisso? Porque no momento em que ele dá pros 3 uma missão, aquele momento ele tá sendo pai. Mas vocês vão concordar comigo que essa missão foi um pouco dura. Então, o momento em que ele foi duro é o momento em que ele começou a dar a experiência de vida para os meninos. Uma experiência bem mais forte. Sim, cada um vive... como a história conta que cada um, eles, antes eles tentando conquistar o pai, eles começam a falar qual o papel de filantropia que eles gostariam no mundo. E aí, depois que cada um diz, e que na verdade não é uma realidade deles, é uma mentira para poder fazer o marketing social com o papai. E conquistar os outros 90% da herança. Isso. E aí, o pai pega e fala: você vai viver a experiência de cada uma dessas vidas em que vocês sugeriram como filantropia. A Brenda, ela diz que quer cuidar dos refugiados na Europa. O Caleb diz que o sonho dele é acabar com os sem-tetos em Los Angeles. Ele achava que tinha um pouco sem-tetos. E o Peterson, que eu acho que eu vou ter que anotar o nome dele na minha mão para ficar olhando. O Peterson, ele quer tratar de pessoas com câncer. E tem uma anotação que eu pus aqui, só sobre a questão dos cárceres mentais, que eu acho interessante, que ele diz que, o Augusto Cury diz assim: muitos se escondem atrás da conta bancária, do status do poder. São escravos, crendo falsamente que são livres. Peço sinceras desculpas se no passado eu ajudei a promover seus cárceres mentais. Que é um pouco nesse rei do Vale do Silício, que tratando com os filhos, ele realmente ajuda a desenvolver esses cárceres. Porque ele é muito rígido, porque ao mesmo tempo que ele mima de um lado, ele está trabalhando o tempo todo, ele não dá tempo para essas pessoas. Então, os 3 aprenderam a ser gananciosos, a empreender, mas não aprenderam a ser família, não aprenderam a ser amor. Então, eles não conseguem ficar numa mesma sala sem discutir. Quando o Theo Fester, ele é quase assassinado pelos próprios filhos, ele fica entrincheirado. O que ele vai fazer? Ele vai mandar os filhos para a cadeia, mas ao mesmo tempo ele pensa que ele o tempo todo incentivou os filhos a serem determinados e criativos. Eles aprenderam a ser líderes de empresa, mas eles não aprenderam com o próprio pai a serem líderes deles mesmos. Então, como eles não aprenderam isso, e Theo Fester se acha um pouco responsável pelos filhos estarem naquela situação, ele diz o seguinte: Brenda, seu sonho é ser lidar com os refugiados? Então, você vai ser uma refugiada. Peterson, se o seu sonho é acabar com cuidar das pessoas com câncer, então você vai lá para Caxemira, na Índia, que é onde tem um grande conflito entre os muçulmanos e eles estão em guerra. Agora eu não vou lembrar qual que é o problema ali naquela região. Você vai lá trabalhar com as pessoas com câncer que estão ali. E Caleb, você quer acabar com os sem-tetos? Então, meu querido, você vai ser um sem-teto lá. E quando a Brenda vai como refugiada, ela vai trabalhar com os refugiados na Itália. Primeira crise dela é que ela não vai de primeira classe. Que ela tem que ir na classe executiva, onde as pessoas fedem, segundo ela.
E eu fiquei impressionando. Gente, eu ando de classe executiva. Executiva não, econômica. Ela vai na classe econômica. Quando eu posso viajar pro exterior, eu vou de econômica. E eu tomo banho. Lembrou Pondé demais. Pondé Lembrou, né? Uhum. Então ela vai e ela chega nessa situação e ela se depara com uma coisa muito curiosa. Ela quase matou o pai por causa de 100 milhões. Quando ela chega lá, ela chega sem um centavo, só com uma muda de roupa. E ela tenta se alimentar e não consegue. E ela pede abrigo numa pensão e a pensão custa $30 a diária. E ela pensa, $30? Um absurdo. E depois de 2, 3 dias com muita fome, ela lembra da quantidade de alimentos que nas festas dela eram desperdiçados e que ela queria, às vezes, estar comendo o próprio lixo que ela desperdiçou. Eu queria até fazer uma ressalva aqui, que essa parte do livro me lembrou uma experiência que eu tive em Florianópolis com meu filho. A gente foi para um hostels, né? E aí, lá em Florianópolis, eu conheci 2 pessoas que tinham moradia e alimentação em troca de trabalhar no hostel. Da mesma forma como ela buscou, existem pessoas hoje, e meninas lindas, eram 2 jovens lindas, eu fiquei amigas, a gente se adicionou nas redes sociais que ele é contra. E aí, elas falam, assim, quanto que a vida delas, assim, teve sentido de vida depois que elas começaram a trabalhar no hostel. Quantas pessoas elas conheceram. Uma delas, inclusive, é formada em moda, tá? Com faculdade de moda. E aí, o que acontece? Que elas perceberam que, assim, essa troca da vida do pouco, ela falou assim, Júlia, eu tinha um quarto todo meu. Hoje eu tenho a minha mala só aqui e um beliche. E, assim, minha vida tem muito mais sentido. Então, essa glorificação do mínimo, enfim. Na verdade, é uma experiência. Eu acho que não precisamos pensar nisso para a vida toda. São jovens, eu acho que a gente também precisa sempre analisar qual é a experiência que cada um, se tem filho, se não tem. Enfim, eu não sou contra você ter dinheiro e ter sentido de vida. Ou ter dinheiro e ter significado nela também, sabe? Assim, você fazer o bem, observar, ou conseguir tudo isso. A gente vê que existem muitas possibilidades nesse olhar. Porque depende muito de quem você é. E voltando no caso da Brenda, que é... Então, chega num determinado momento que o desespero dela é tão grande por alimento que ela pula no meio de um restaurante e começa a comer os restos da comida de outras pessoas. Só que nesse meio tempo, ela conhece um menininho, Salah, que tem 4 anos, e pede desesperadamente ajuda para alimentar o irmão e a mãe, que é um irmão que mama, porque eles são refugiados e eles estão muitos dias sem se alimentar. E como a sociedade ali naquela região da Itália está convivendo muito com os refugiados, eles já estão um pouco endurecidos, eles não estão mais tão caridosos. E ela fica olhando aquele menino e pensa, como que um menino de 4 anos tem tanta responsabilidade em ter que apoiar a família, em assumir realmente a sua família? Uma criança de 4 anos. Assim, a Amanda, minha filha de 4 anos, só pensa em brincar. Esse menino estava pensando em conseguir comida. E nisso, num desespero em tentar arrumar comida para ele, ela vai e rouba um supermercado. Quando ela rouba esse supermercado, para ela não ser presa, aí acontece uma cena que para mim é gravíssima, ela é estuprada. E o cara fala, é isso mesmo, muitas mulheres vêm aqui e são estupradas para levar alimento, que é o que acontece, né? Então, me deu uma vontade muito grande de chorar, porque é uma realidade muito dura. Eu acho que o Augusto Cury, ele traz essas realidades, essas experiências, e eu acho que elas são um pouco perigosas, porque se alguém que está lendo esse livro já teve algum estupro ou viveu alguma experiência, choca e não se trata do assunto, sabe? Aí ele já vai e anda com o livro e a menina vai vivendo outras experiências, a Brenda, e ele não demonstra isso como um gatilho de dor, um gatilho de sofrimento. É uma experiência que ela teve em prol do dinheiro e ela vai buscando ser uma outra pessoa e vivendo outras experiências que eu acho que tem que tomar cuidado, gente. Estamos falando de feminicídio, o livro está sendo lido por várias pessoas, tá top trend há muito tempo. Então, assim, cuidado, porque há pedaços do livro que são fortes e eu acho que eles precisariam de um cuidado maior na hora de serem introduzidos. Você acha que quando ele coloca do estupro, o que ele deveria ter escrito a mais? Eu acho que aquilo poderia ser um gatilho de dor, por exemplo, da experiência dela de vida atual, ou ver como lidar com isso, ou ao final buscar ajudas. Eu acho assim, que quando você traz uma história, uma experiência tão sofrida de uma mulher, e ao mesmo tempo que isso, ela não teve aporte ou apoio nenhum, pelo contrário, quando ela sai do estupro, quando ela sai da sala, e aí leva a comida para a família, a mãe do menino ainda fala, eu já fiz isso 4 vezes, já passei por isso 4, 5 vezes.
Mas é o que acontece. É o que acontece, mas assim, aquela experiência, ela é muito sofrida. Eu acho que, assim, eu acho que ele deveria ter tido mais cuidado, talvez deixado um subentendido, ou não detalhado tanto. Porque quando se traz um estupro dentro de um livro, e sabendo do mundo que é hoje, e assim, eu não quero que isso nem seja vangloriado, nem que isso seja diminuído, assim. É uma experiência que ele viveu como parte da história, da experiência da Brenda, que depois ela cresce, conta-se no livro que os três, depois de viverem todas essas experiências difíceis, eles se tornam pessoas melhores. Mas quem disse que um estupro vivido nessa experiência vai trazer, assim, faz parte da história para ela se tornar uma pessoa melhor, sabe? Nossa, eu tenho esse cuidado. Não, eu entendi agora. Pois é, então a Brenda, ela come pão que o diabo amassou, e no final das contas, quando ela vai conversar com o pai dela diz: filha, você passou no meu teste de estresse, porque tudo isso era um teste de estresse, e você vai ter 1/3 de toda a minha herança. Aí pergunto, se ela foi estuprada e ela não tivesse sido passado no teste, você entende? Eu acho que esse fato... Não, tá, mas mesmo que ela não tivesse passado... Bem, é a única mulher dos 3 filhos e viver essa experiência. Eu achei que era desnecessário na história, pra não reforçar como mulher, eu acho que devia ter tido esse cuidado. Mas ok, sigamos. Não, eu acho que faz parte pra mostrar um pouco a realidade das mulheres refugiadas. Porque você estuprar um homem não é tão fácil quanto você estuprar uma mulher. Claro, né? Na relação da força, óbvio. Da força. Sem contar que um homem se acha no direito de abusar, porque é mulher. E porque ela tem os filhos pra alimentar, ela tem uma responsabilidade com outros. É Então, muito triste, gente, muito triste. Eu achei a situação extremamente triste, chorei nessa parte do livro. Tá vendo? Foi um romance água com açúcar que me fez chorar. Vamos pro caso do Caleb. Ele, mendigo lá nas ruas de Los Angeles, apanha porque é extremamente arrogante. Então, quando ele chega depois de um mês pra conversar com o pai dele, ele tá andando de muleta, porque a arrogância dele é extremamente gigante. Mas é outro também que passa no teste do estresse. E o nosso querido Peterson, Philip, como é que é o nome mesmo dele? Peterson. O nosso querido Peterson, que tá lá na Índia, que deveria, em tese, cuidar das pessoas com câncer, o que ele faz? Ele se refugia num banco ilegal, porque ele é presidente de banco nos Estados Unidos, e começa a fazer empréstimos a 10%. Ao mês, se eu não me engano, ao mês ou ao dia. E ele reprova um teste de estresse, porque apesar dele estar numa situação extremamente dolorida, que é quando ele deveria estar cuidando de pessoas com câncer, ele se aproveita de quem não tem nada. Então o pai dele fala: meu querido, você não aprendeu nada com a experiência que eu te dei. E o que ele faz? Ele saca uma arma para tentar matar todo mundo. E o pai dele, usando um pouco da técnica que tinha aprendido com o Dr. Marco Polo, ele diz o seguinte: olha, eu te amo, eu errei com você, mas esse momento não pode te definir pro resto da sua vida. E ele entrega a arma. O pai diz pra ele que tem um último teste pra ele, que se ele quiser, ele pode passar 1 ano vivendo numa favela no Rio de Janeiro. E ele quase surta. E o pai dele diz: nas favelas do Rio de Janeiro, às vezes tem pessoas que são boas também. Você não tem só... claro, você tem muita violência e pobreza, mas você não tem só tráfico de drogas, você não tem só pessoas com mau caráter. E ali você pode aprender. Ele fala que na favela do Rio de Janeiro tem muito mais pessoas éticas do que muitos lugares no mundo. E aí, quando ele decide ir, o filho dele fala: eu vou com você. Ele: filho, não, você vai passar perigo. E ele fala: pai, eu quero estar com você para te mostrar o amor de filho que eu tenho. Então, assim, é um livro interessante. O livro termina dessa forma, a história termina dessa forma, mas ele fica com algumas lições. Pois é, eu vou fazer uma crítica aqui. Tá. Vamos lá. O que acontece? Ele tem uma hora que ele se acha muito super poderoso, esse Theo Fester, né? Vou te contar. Tem uma parte lá no final que aí ele começa a sentenciar cada filho. Uhum. Além da experiência que ele dá pra cada um, ele fala da Brenda que: olha, Brenda, pela ditadura da moda, você deixou muitas meninas sofrerem. Por exemplo, sabe aquela menina que você recusou porque engordou 3 quilos e você dizia que ela era ela tinha que ser uma tábua, porque mais importante é a roupa do que a modelo. Do que a modelo. Gente, mais importante é a roupa do que a modelo. Então, por favor, considerem vocês modelos
pessoas maravilhosas, porque a gente não tem que considerar o que se veste, o status mais importante do que o ser humano. Então, ele mostra que ele já estava pesquisando os filhos há muito tempo. Ele já estava analisando e ele tinha várias imagens que Invictus, o robô dele, trazia sobre os filhos. Então, quando ele fala que cada vez que ela sentenciou uma pessoa, essa pessoa sofreu. O filho mais novo, Caleb, toda vez que ele não considerava uma startup, essa pessoa sofria mais ainda na vida, tentou suicídio 3, 4, 5 vezes. Mas é porque ele humilhou o cara. Ele humilhava as pessoas. Ele cuspiu num copo de champanhe e disse o seguinte: só vou financiar a sua empresa se você beber. E o outro cara, no meio de várias pessoas, ele bebe aquele champanhe com escarro. E ele fala assim: se você não tem amor próprio, eu não vou investir na sua empresa, vou colocar $1.000, $1.000, né? Então, eram pessoas extremamente Mas são pessoas egoístas, egocêntricas, mas com foco no dinheiro, poder, status, tudo isso. E o que acontece? Quando ele diz que cada um dos filhos, pelo que fez, acabou com a vida do outro ser humano, eu acho isso um pouco exagerado também, sabe por quê? Porque quantas pessoas não vivem bullying, crianças, etc., né? Assim, que somos totalmente contra, ok? Mas as frustrações da vida fazem parte dela. E aí ele pega o que os filhos fizeram e disseram que o que os outros sofreram, por exemplo, a menina que engordou 3 quilos virou uma obesa, mórbida, o cara que não conseguiu dinheiro, tentou suicídio. Quer dizer assim, não é assim também que uma ação de uma pessoa vai interferir completamente na vida da outra. Interfere? Interfere. Frustrações existem? Existem. Mas eu acho que a gente também não pode responsabilizar totalmente a nossa vida. E cadê o poder da autorresponsabilidade de si mesmo, entendeu? Sobre as experiências que se vive. E isso o livro não fala, isso o livro não trata. Ele simplesmente responsabiliza esses 3 filhos pela vida de várias outras pessoas. Pelo mal do mundo. Pelo mal do mundo. E esse Theo Fester, que também foi um pai, que também, vamos dizer, na educação errou com esses filhos, e ele assume isso, também tem corresponsabilidade. Então, assim, acho que a gente tem que ter um olhar também crítico do livro. O crítico do livro em vários sentidos, porque, assim, primeiro, as experiências são muito fortes e vividas, e eu sou a favor de experiências fortes e vividas para o crescimento. Então, assim, acho que ali logo depois ele vem como sentenciando, quer dizer, é um pai julgador novamente, quer dizer, até a forma como se expressa a experiência do livro, ela é muito superficial. O pai, ao final, tá julgando. Ele virou o grande deus, Theo Fester julgando os 3 filhos. Mas é porque o Augusto Cury, ele tem uma frase que ele usa não só nesse livro, mas ele usa em várias palestras dele, que diz o seguinte: quem vence sem riscos, triunfa sem glória. Então, assim, é como se você tivesse que estar sempre se arriscando, sempre estar se abrindo o seu peito para você conseguir ter valor no que você ganha. Eu realmente não entendo essa frase. Essa frase para mim não diz nada. Eu gosto do Augusto Cury, concordo que tem que ter risco, que é o risco e esforço, tal qual o mindset de crescimento. A gente tá muito com essa mente ainda, porque a gente recém leu o livro lá. Mas eu acho que, assim, ele também fala, ó, na era da informação nós temos que mudar para a era do eu como gestor da mente humana. Eu acho que a gente tem sim, que a gente não pode deixar nossa mente comandar a gente. A gente tem que comandar a mente. Que é ser o líder de si mesmo, que as pessoas não são líderes de si mesmas. E de si mesmo vai ser sentimento, emoção, pensamento. Então, assim, o budismo fala muito isso de acalmar a sua mente. Existem... Assim, a gente tem que olhar pelo olhar de que a gente é dono de si mesmo. Mas para ser dono de si mesmo, tem que se manter as emoções também. Tem que se manter a mente, tem que viver todas essas experiências. E o que a gente está percebendo no mundo de hoje, seja com redes sociais, seja com a busca do poder, do status, etc., é essa busca de esforço para ter e não ser, né? Então, acho que tem que andar junto. Não sou contra ter, pelo contrário. A gente tem que ter. Mas o ser que a gente é, eticamente, buscar ter uma vida conivente, correta, tem que seguir para poder dormir no travesseiro à noite, né? Ele até fala sobre isso, sobre os remédios. Que as pessoas hoje em dia tomam remédio para dormir. E só resgatando um ponto lá do início do livro, por que ele diz que existem esses cárceres mentais? Porque na teoria do Augusto Cury, o cérebro ele tem um biógrafo. E esse biógrafo, ele registra todas as experiências. Quando ele vai registrando as experiências, ele vai colocando em caixinhas no seu inconsciente, que numa determinada situação de estresse, ele pode puxar. Igual o filme Divertidamente, né? Igual o filme Divertidamente, isso mesmo. Então, assim, é um livro
Assim, eu recomendo. Eu acredito que vocês devam ler. Ter essa visão crítica que a Júlia traz, ela é muito importante. Porque você não vai ser um ser passivo e amorfo diante dessa nova teoria. Mas vale a pena pra gente também refletir um pouco em relação a todo o nosso desperdício. Então, quando você está comendo, você não precisa colocar no prato mais o que você vai comer. Em relação à nossa relação com nós mesmos e a estética. Então, assim, às vezes a gente vai... no caso da Brenda, que é bulímica, né? Tem gente que é anoréxico, tem gente que é bulímico. E quando você se vê numa situação que você não tem nada para comer, durante o mês inteiro, ela nunca colocou o dedo na garganta para vomitar. O Caleb, que precisava de relógios de 50 mil dólares, ele tinha mais de 20 relógios, lá como sem teto, nem hora ele precisava ver. Tudo é relativo. Tudo é extremamente relativo. Se você tá num momento em que você vê pra cima que o outro tem mais que você, o seu é pequeno. Mas quando você olha pro outro lado, tem a dificuldade. E aí você vai vendo mais sentido na vida e as coisas se tornam muito pequenas. Eu acho que é importante olhar por esse... Não sei, esse livro eu fico na dúvida ainda, assim, totalmente se eu recomendo ou não, sabe? Porque eu gosto do Augusto Cury, não sou contra, gosto, mas eu não sei, tá ficando muito midiático, desculpa mas a minha visão é que traz uma história que talvez também não esteja no enredo correta para auxiliar, entra com questões muito fortes, e aí inclusive sobre redes sociais, poder, status, beleza, que fazem parte do mundo de hoje também. Então, assim, acho que também tem que tomar cuidado como a gente lida com tudo isso. Porque ele diz que você tem que sair da era da informação para a era do eu. Mas o próprio Augusto Cury usa a era da informação para divulgar todos os seus conhecimentos. Ele está em mais de 70 países. Eu fiz um curso dele recentemente de gestão da emoção via Instagram. Então, Você tem que... É um pouco do que nosso filósofo Byung-Chul Han, né? Como é que é o nome dele? Byung-Chul Han. Eu lembrei dele Han, também, né? nesse livro. Ele, na Sociedade do Cansaço, ele é muito mais assertivo e muito mais claro. Então, é um livro... Eu realmente recomendo, vale a pena. Mas você tem que ler ele com cuidado e com uma visão crítica. Mas é isso, não fique prisioneiros da mente, só no Prisioneiros Augusto Cury. Soltem-se, entendeu? Soltem suas amarras. Liberte sua mente, entenda o mundo de hoje, não seja bocó. Por que bocó? Não seja raso, busque entender, não caia no flow nas redes sociais. E cai também. O que é interessante, que eu lembrei de uma palestra do Karnal, que falava sobre estar presente, viva a vida. Aí tem vários tipos de vida, né? Que a gente já até viu daquele, a vida que vale a pena ser vivida. Intensa, enfim, prazerosa, etc. Então, como viver a vida? Quando você estiver totalmente presente o que você estiver fazendo. Se estiver brincando com seu filho, brinque. Se você estiver lendo um livro, leia. Se você estiver trabalhando, trabalhe. Então, se você estiver totalmente fazendo aquilo que você se programou para fazer ou que você está vivendo naquele momento, viva aquele momento totalmente. Mas uma coisa que esse livro ele vai ficar na minha mente, eu não vou deixar ele, que eu não vou perder ele, vai ser justamente prestar atenção nos nossos gatilhos. Porque você tem um volume muito grande de estresse numa determinada situação. E de repente você abre essas janelas killers, que é como ele diz. E se você tem uma âncora que te prende naquela emoção, você tem que estar consciente disso. Que você está no homo instintos, que você não está racionalizando a situação. Isso. Você tem que estar consciente de que aquilo ali você foi completamente capturado. Porque quando você toma consciência disso, você consegue respirar e falar, e agora? Como eu saio dessa? Eu acho que essa parte do livro foi a indispensável. Entender os 4 gatilhos que ele traz. Vamos reforçar. Memória RAM. Não, é isso. Não. É a memória RAM que... Não, na verdade é gatilho que ele diz? Ele chama de 4... Não, ele chama de 4 copilotos. Ele diz que você é um ser humano e você tem 4 copilotos que estão... Você tem o seu eu, você tem o eu, e você tem 4 copilotos que não estão na condução do seu eu. E às vezes eles estão por trás de você, mas que eles podem e vão te sabotar. Que é um volume de estresse muito grande, que abre uma janela killer, que acaba gerando uma âncora em um desses momentos traumáticos, ou do seu superego, ou da sua vaidade, ou do seu orgulho, ou da sua insegurança, ou do seu medo. E, por fim, tem um alto fluxo gigantesco girando ali por trás, que fica meio que uma forma de looping daquele sentimento ruim.
E aí ele fala que é por isso que ferimos quem amamos, muitas vezes. Porque a gente tá machucando o outro, quando na verdade a gente queria estar auxiliando, né? Então, assim, eu acho que essa parte desses 4 gatilhos, que são o que traz o livro todo, o grande aprendizado é esse, observar se você tá no instintivo ou se você tá no racional. E aí, teria que ter a solução disso. E aí, a solução vem na historinha, que é quando os filhos, junto com o pai, junto com a relação depois dessa experiência traumática, vamos dizer assim, de vida, eles percebem que não é o ter, e sim o ser, tendo amorosidade, trazendo de novo esse carinho pelo pai, esse desejo do perdão, porque aí acaba que a história diz que o perdão do pai é muito mais importante do que o dinheiro. Então, logo eles que queriam matar o pai estão felizes com o perdão. Então, mas o perdão vem de um julgamento. É interessante ver tudo isso. Eu fico meio questionando toda essa história que eles Tá vendo? têm. Você tinha que ter lido o livro pra ter esse pensamento. Ok, então tá bom. Gente, leiam pra criticar junto comigo. Mandem no e-mail dualidade, dualidadecast@gmail.com. E não vamos deixar a nossa vida com prisioneiros da mente. Vamos nos livrar desses cárceres mentais. Porque vamos fazer uma faxina e jogar o lixo pra fora. Na verdade, a gente contou uma historinha do mindset. Foi o que eu comecei, toda a nossa conversa foi o que eu comecei. Uma história do mindset fixo. É isso aí. Então tá bom, é isso Fechou. pra vocês. Vamos Muito lá. obrigada. Valeu. Falou, tchau.